Olá, vamos examinar as Escrituras? Hoje eu quero fazer um pequeno estudo bíblico com vocês sobre eclesiologia, a história da igreja. Vamos lá? Estudo bíblico e histórico, a autoridade das Escrituras, a Igreja de Cristo e o desenvolvimento do papado. Princípio bíblico. Toda doutrina deve ser examinada à luz das Escrituras, conforme lemos em Atos, capítulo 17, versículo 11. Examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. O pessoal de Bereia, a igreja de Bereia, escutava aquilo que os apóstolos estavam dizendo e ensinando e examinavam nas Escrituras para ver se as coisas realmente eram assim. Esse é o princípio bíblico, esse é o princípio que Deus nos mostrou nas Sagradas Escrituras, que nós devemos conferir se as coisas são realmente como são ditas ou como nos são contadas. Esse princípio serve como fundamento para todo esse estudo. Antes de perguntar qual instituição possui autoridade, é necessário perguntar qual é a fonte da autoridade da igreja. A origem da autoridade é primeiramente Deus, a Escritura e a Igreja. Uma afirmação muito comum diz: a Igreja deu a Bíblia ao mundo. O ensino bíblico mostra que essa afirmação precisa ser cuidadosamente distinguida. A Igreja não criou as Escrituras. Ela reconheceu os escritos que Deus inspirou. Nós vemos isso claramente no Novo Testamento. A inspiração vem de Deus. Segundo Timóteo 3, 16 e 17 diz: toda a escritura é inspirada por Deus. Logo, a Bíblia é inspirada por Deus e ela provém de Deus. Ela não vem da igreja. A autoridade da escritura procede do próprio Deus, não da igreja. Os próprios apóstolos reconheciam as Escrituras, segundo a Pedro 3, 15 e 16. Pedro coloca as cartas de Paulo entre as Escrituras. Então, os apóstolos reconheciam o Novo Testamento e as cartas de Paulo como Escritura Sagrada. Já era reconhecido como Escritura Sagrada muito antes de haver alguma instituição religiosa a determinar a sua validade ou seu cânone. O reconhecimento começou ainda durante o período apostólico. A palavra já era recebida como palavra de Deus, conforme nós lemos em 1 Tessalonicenses 2,13. Os cristãos receberam o ensino apostólico, não como palavra de homens, mas como palavra de Deus. Isso é um texto bíblico, não como palavra de homens, mas como palavra de Deus. As cartas eram copiadas e circulavam. Vemos isso em Colossenses 4,16. As igrejas trocavam as cartas apostólicas. Isso mostra que já eram consideradas documentos normativos. Agora, sobre o cânon. O Novo Testamento foi escrito aproximadamente entre 45 e 95 depois de Cristo. A definição formal do cânon ocorreu séculos depois. Assim, a igreja não criou os livros inspirados. Ela reconheceu oficialmente aqueles escritos que já eram recebidos como apostólicos e inspirados. Então, ela não entregou as Escrituras. Ela simplesmente reconheceu o que já era Escritura Sagrada e inspirado por Deus. Portanto, a igreja preservou, copiou, transmitiu, reconheceu as Escrituras. Mas a inspiração pertence exclusivamente a Deus. A igreja, depois de compreender a autoridade das Escrituras, surge a próxima pergunta: o que é a igreja? A igreja não é um edifício, como muitos de nós pensamos. Nunca foi. Não é uma instituição, nem eclesiástica, nem política, nem nada. Isso não tem a ver com igreja, com a palavra original, que significa assembleia. É o povo de Deus reunido em nome de Cristo. Isso é uma igreja, uma assembleia. Nós temos a mania de sacralizar coisas. Por exemplo, diácono não é apenas um garçom, é aquele que serve. Se você for na Grécia, um diácono é um garçom. Presbítero é uma pessoa idosa, um ancião. E a palavra igreja é uma assembleia, onde há, por exemplo, uma prefeitura, onde tem vereadores reunidos, é uma assembleia, é uma igreja, uma eclesia.
Enfim, nós temos palavras que nós sacralizamos sem ter o entendimento daquilo que elas realmente são. Quem é o fundamento da igreja? A pergunta seguinte é: sobre quem Cristo edificou a sua igreja? Cristo é o único fundamento, conforme nós temos em 1 Coríntios 3:11. Ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Cristo é a pedra angular, conforme nós lemos em Efésios, capítulo 2, versículos 19 a 22. A igreja está edificada sobre os apóstolos, os profetas. Mas Cristo é a principal pedra angular. Logo, Cristo edifica a igreja, ou a sua assembleia, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Só que ele é a pedra principal, a pedra angular. Os apóstolos participam do fundamento histórico da igreja. Cristo permanece sendo o fundamento definitivo. O próprio Pedro confirma isso na sua primeira carta. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4 a 8. Ele chama Jesus de pedra viva, pedra angular, pedra escolhida por Deus. Pedro nunca afirma ser o fundamento exclusivo da igreja. Isso foi invencionice posterior. Mateus 16:18. Quem é a pedra? Jesus declarou: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A expressão é esta. Taftit Petra, em grego. Esta. E não essa. Equinte Petra. Então, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Se fosse essa pedra, seria Pedro, essa pedra. Então, na verdade, eu digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra que está longe de mim, essa pedra, edificarei a minha igreja. Mas ele não disse isso. Ele disse: na verdade, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, sobre mim mesmo, sobre o Cristo. Se eu pego esse controlinho e falo assim: este controlinho, ele está perto de mim. Se eu coloco aqui, eu falo assim: esse controlinho, com 2 S. Quando está longe, é esse. Quando está perto, é este. Então, na verdade, te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela, justamente porque Jesus é a pedra, não um ser humano. A pedra é o próprio Cristo. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Essa declaração de Pedro foi inspirada pelo Espírito Santo e nos diz que Cristo é a pedra, pois ele é o Filho do Deus vivo. Essa leitura harmoniza Mateus 16 com o restante do Novo Testamento, onde Cristo é repetidamente apresentado como o fundamento da igreja. Pedro recebeu a autoridade exclusiva. Pedro recebeu as chaves do reino em Mateus 16:19. Entretanto, posteriormente, Jesus concede autoridade semelhante aos demais apóstolos. Isso está em 18:18 e em João 20:21 a 23. Onde Cristo envia todos os apóstolos. Em Mateus 18:1 diz: naquela hora os discípulos aproximaram-se de Jesus. Ao longo de todo o capítulo, Jesus responde a pergunta dos discípulos sobre quem é o maior no reino e os instrui sobre humildade, cuidado com os pequenos, disciplina na comunidade e perdão. Em Mateus 18, de 15 a 17, ele ensina como tratar um irmão que peca. Então vem o versículo 18, onde ele diz: em verdade eu vos digo, tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu, tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Uma coisa muito interessante é que nós vemos que no grego os verbos estão no plural. Tudo que vós ligardes, tudo que vós desligardes. As terminações ité são da segunda pessoa do plural. Isso em Mateus 18, capítulo 18. Já em Mateus 16, onde ele fala para Pedro exclusivamente que tudo que Pedro ligar na terra vai ser ligado no céu, tudo que ele desligar na terra vai ser desligado no céu, ele usa o singular. Mateus 16:19. Ele se dirige a Pedro e usa os verbos no singular. Tu ligarás, tu desligarás. Então, quando nós lemos Mateus
capítulo 16, no versículo 19, ele está falando para Pedro que tudo que Pedro ligar na terra vai ser ligado no céu, tudo que ele desligar na terra vai ser desligado no céu. Porém, quando nós vamos um pouco mais para frente, já em Mateus, no capítulo 18, versículo 15 e 17, ele usa o plural, tudo que vós ligardes, tudo que vós desligardes, porque ele estava falando para o conjunto de discípulos. Logo, Pedro não tem primazia alguma. O Novo Testamento não dá suporte, não dá apoio a essa ideia. As chaves, portanto, representam a proclamação do Evangelho. Ao anunciar o Evangelho, os apóstolos declaram quem permanece em seus pecados e quem recebe o perdão pela fé quando anunciam o Evangelho e fazem discípulos. Pois quando eu prego o Evangelho, a pessoa se converte, eu a estou ligando no céu. Quando eu simplesmente fecho a minha boca, não transmito o Evangelho, não anuncio a boa nova, eu a estou desligando, pois eu não estou proclamando o Evangelho. O querigma não está sendo obedecido, a proclamação do Evangelho. Pedro foi o primeiro Papa. O Novo Testamento nunca utiliza os títulos Papa, Pontífice Máximo, Vigário de Cristo ou Bispo Universal. Além disso, Paulo repreende Pedro em Gálatas, no capítulo 2, versículos de 11 a 14. Paulo escreve: resisti-lhe face a face, pois ele se tornou repreensível. Isso demonstra que Pedro possuía grande autoridade apostólica, mas não era considerado superior aos demais ou aos outros. Já o Concílio de Jerusalém, que nós vemos em Atos, capítulo 15, nos mostra uma sequência que é significativa. Pedro fala, Paulo fala, Barnabé fala e Tiago apresenta o parecer final. No versículo 19, Tiago diz assim: pelo que julgo eu, não foi Pedro quem presidiu esse concílio. Tiago aparece exercendo a liderança da Assembleia de Jerusalém. Como a igreja se expandiu, Jerusalém, surgiu então a igreja em Jerusalém em Atos 2, que é ali que a igreja nasce. Na Judéia, em Atos 8, a perseguição se espalha, ou melhor, a perseguição espalha os discípulos. Em Samaria, Filipe anuncia o evangelho. Em Antioquia, em Atos 11, 26, os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. Depois, em Atos 13, Antioquia torna-se o principal centro missionário das viagens de Paulo. As demais igrejas surgem de comunidades em Filipos, Tessalônica, Bereia, Corinto, Éfeso, Colossos e Roma. Todas pertenciam ao mesmo corpo de Cristo. Todas eram igrejas de Cristo. Todas essas regiões, pois a igreja é o conjunto dos discípulos. Ela não é um prédio, não é uma instituição religiosa. O Novo Testamento não apresenta uma dessas igrejas como superior às demais em jurisdição universal. A igreja de Roma, quando Paulo escreve aos Romanos, a igreja já existia. Em Romanos, no capítulo 16, Paulo cumprimenta numerosos cristãos e Pedro não é mencionado. Esse fato é um forte argumento contra a ideia de que Pedro já exercesse um episcopado universal em Roma naquele momento. O desenvolvimento histórico do papado. Nos primeiros séculos, a igreja possuía importantes centros episcopais. Primeiro em Jerusalém, depois Antioquia, Alexandria, Constantinopla e Roma. Logo, Roma não é nem a primeira e nem a segunda igreja. Isso é uma falácia. Igreja Católica Apostólica Romana, como sendo fundada por nosso Senhor Jesus Cristo e sendo a primeira delas. Não é verdade isso. Roma possuía grande prestígio por ser capital imperial e pela tradição que ligava aos apóstolos Pedro e Paulo. Entretanto, a compreensão de que o bispo de Roma possuía jurisdição universal desenvolveu-se gradualmente e foi objeto de debates entre as igrejas antigas. Essa história que nós recebemos de que Jesus fundou a instituição Igreja Católica Apostólica Romana, que Pedro foi o primeiro Papa, que somente ele teve a chave, tem as chaves do reino,
Isso tudo são ideias novas em relação ao Novo Testamento. A ideia de Jesus Cristo em relação à sua igreja, ou ao conjunto dos seus discípulos, não tem nada a ver com uma instituição religiosa. Jesus não fundou nenhuma instituição religiosa. Jesus ensinou-nos um método de vida, como nós devemos viver, como nós devemos nos comportar, amar, como nós devemos proceder em amor, em empatia, em santidade, em caridade, enfim. Não é o ensino de Jesus e nunca foi a intenção dele fundar uma instituição religiosa que tem CGC e etc., como nós vemos hoje. As denominações religiosas são ideias que estão completamente fora da mente de Jesus Cristo, dos apóstolos, pois o que ele está ensinando é a boa notícia de que Deus estava em Cristo reconciliando conosco, não levando em conta as nossas transgressões, mas selando a paz entre nós e Deus. E essa boa notícia é que Deus nos deu o seu próprio Filho, o seu único Filho, para que através dele nós tenhamos a vida eterna. Não tem nada a ver com instituições religiosas, com regras diversas, com pessoas serem dizimistas, frequentarem templos, e nada disso, pois Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. Deus habita nas pessoas. Eu te digo para ler Mateus, capítulo 25, versículo de 31 a 46, que você vai ver que Jesus está habitando nas pessoas e não em templos. Construções, sejam elas religiosas ou não são morada de Deus, mas as pessoas são moradas de Deus. Deus faz a morada em nós. O grande cisma, em 1054, durante séculos cresceram divergências entre Oriente e Ocidente. Entre elas, a autoridade papal, o filioque, que é a controvérsia sobre a cláusula adicionada no credo niceno-constantinopolitano, que é, se não me engano, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Acredito que seja isso, se não me engano. Sobre a liturgia, diferenças culturais e políticas. Em 1054 ocorreu o grande cisma. Roma e Constantinopla romperam a comunhão. Esse episódio é uma forte evidência de que a supremacia universal do bispo de Roma não era reconhecida de maneira uniforme por toda a cristandade antiga. Já quando nós ouvimos que a igreja católica, ou a igreja evangélica, ou a igreja fulano de tal salva alguém, isso não tem base alguma nas revelações de Deus no Novo Testamento, e nem no Antigo. A salvação pertence a quem? Jesus declarou em João 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Paulo escreve em Efésios 2, 8 e 9: Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Também em Romanos 10, 13: Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então não é a igreja que salva alguém. A igreja, ela é responsável por anunciar a boa notícia. A igreja proclama o evangelho. As pessoas se convertem e são salvas por Jesus Cristo, ou por Deus, por meio da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhum texto afirma que a salvação depende de pertencer especificamente à igreja de Roma ou a qualquer outra. A salvação é concedida por Deus mediante a graça, é recebida pela fé em Jesus Cristo. Vamos dar uma olhada na linha do tempo. No ano 30 depois de Cristo, o nascimento da igreja em Jerusalém, foi em Pentecostes. No ano 35 a 45 depois de Cristo, a expansão do evangelho para a Judéia e Samaria. No ano 40 a 50 depois de Cristo, Antioquia torna-se o principal centro missionário da igreja. No ano 46 a 57 depois de Cristo, as 3 viagens missionárias de Paulo de Tarso. No ano 57 depois de Cristo, acontece a redação da Epístola aos Romanos. No ano 45 a 95 depois de Cristo, a redação dos livros do Novo Testamento. Séculos de 1 a 4, reconhecimento progressivo do cânon do Novo Testamento. Há também o crescimento da influência do bispo de Roma e a consolidação dos grandes patriarcas.
Em 325 d.C., houve o primeiro concílio de Nicéia. Em 381 d.C., o primeiro concílio de Constantinopla. Em 451 d.C., o concílio de Calcedônia. Em 1054, houve um grande cisma entre o Oriente e o Ocidente. Em 1517, a Reforma Protestante. A conclusão: a autoridade suprema pertence a Deus e a sua palavra inspirada. A Igreja reconheceu o cânon das Escrituras, não lhes conferiu inspiração. Cristo é o único cabeça da Igreja, seu fundamento definitivo. Pedro foi um apóstolo de grande destaque, mas o Novo Testamento não afirma explicitamente quem exercia o ofício de Papa ou de Bispo Universal. A autoridade apostólica foi compartilhada com os demais apóstolos no ministério do Evangelho. A Igreja nasceu em Jerusalém, expandiu-se por Antioquia e por todo o mundo mediterrâneo. Roma tornou-se uma das igrejas de grande importância, mas fazia parte de uma rede de igrejas apostólicas. O papado é entendido como um desenvolvimento histórico posterior e não como uma instituição ou uma instituição explicitamente estabelecida no Novo Testamento. A salvação é exclusivamente pela graça mediante a fé em Cristo, e a verdadeira igreja é composta por todos os que pertencem a ele. Essa organização conduz o leitor em uma sequência lógica. Em primeiro lugar, a autoridade das Escrituras. Em segundo, natureza da igreja. Terceiro, fundamento da igreja. Quarto, Pedro e as chaves. 5, expansão da igreja. 6, desenvolvimento histórico do papado. 7, a reforma. 8, doutrina da salvação, tornando o estudo mais coeso e didático. Essa é a verdade. Qualquer coisa nos contada que nos disserem a respeito de mitos eclesiásticos ou historinhas do clero não são verdades. Há embustes, tanto católicos quanto evangélicos, pois tanto protestantes quanto católicos acreditam na visão contemporânea de igreja, que eu olho, algumas igrejas são episcopais, então em formato de pirâmide, onde tem o papa, os cardeais, enfim, uma hierarquia, e há a igreja primitiva, onde todos eram iguais, só tinham funções diferentes e funcionavam como um corpo. Todos nós somos membros desse corpo igualmente importantes. Não há uma hierarquia no sentido de autoridade, de importância. Há no sentido de administração de dons. Alguns têm dons de ensino, outros dons de profecia, outros dons de curar, outros dons de sabedoria, enfim, são diversos dons distribuídos entre o corpo de Cristo, cada um edificando o outro. Assim, aquele que prega não é superior moralmente àquele que intercede, e nem vice-versa. Aqueles que recebem o dom do Espírito Santo devem cumprir o seu dom para a edificação de todo o corpo, independente desse negócio de hierarquia eclesiástica, criadas pelo homem, pois Deus não criou essa hierarquia. Nós temos Cristo, que é o cabeça da igreja, e abaixo dele somos todos iguais. Nem a igreja protestante, nem a igreja católica, e nenhuma outra denominação, seja evangélica ou seja de alguma seita, acreditam nisso, ou pregam isso, ou vivem isso na prática, porque na teoria até pode ser. Algumas dizem exatamente isso. Por exemplo, os pastores não são sacerdotes, eles são ministros. Porém, só eles podem batizar, só eles podem fazer casamento, só eles podem oferecer ou consagrar a Santa Ceia ou a Eucaristia, enfim. Isso tudo não tem base no Novo Testamento e são doutrinas criadas pelas tradições humanas, as mesmas tradições que Cristo condenou em relação aos fariseus. Que nós tenhamos iluminação do Espírito Santo para entendermos isso, para entendermos o Novo Testamento e a simplicidade do Evangelho,
e a prática do amor de Deus em relação a todos nós. Amém.